Olá, pessoal amigo do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos mais uma vez juntos para o estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Livro esse trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido Emmanuel. Antes de começarmos o nosso estudo, como sempre, vou solicitar a vocês que divulguem as nossas mídias, que divulguem os canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para que mais pessoas possam ter acesso à doutrina do nosso Mestre Jesus e à doutrina espírita. Mas antes, ainda mais uma vez, vamos aos nossos agradecimentos. Então, vamos procurando serenar nossos corações, serenar as nossas mentes e agradecermos ao Pai pelo dom da vida, pela alegria de viver, pelas oportunidades que temos de vida e aprendizado, pelo nosso raciocínio claro, por todas essas mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício. Agradecermos por ter permitido que o seu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, tenha vindo até nós para nos deixar o caminho para que possamos seguir a passos firmes rumo à evolução. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. E rogamos a Ti, Mestre, que seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, coube a mim hoje a lição de número 84, Levantemo-nos. Eu acredito que essa lição vai ao ar próxima à Páscoa, né? Ou passada, ou próxima à Páscoa. Mas é uma lição assim que vem muito de encontro aos nossos corações, aquilo que nós estamos buscando. Então, eu vou ler e depois nós vamos comentar pelos parágrafos, ok? Então, vamos lá. Lição 84, levantemo-nos. Está em João 14:31. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Jesus. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação, relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem no mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado. Logo após, pelo gesto de Judas, distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema.
As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes. Mormente, na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Pois bem, que lição, né? Que lição para nós. Então, vamos lá no primeiro parágrafo. Então, aqui o convite, né? Antes de retirarmos para a oração suprema. Então, ele esclarece por exemplificação: levantai-vos. Vamos-nos daqui. Esse levantai-vos representa para nós sairmos da nossa zona de conforto. Sair, ir em busca do que é melhor para nós. Da mesma forma que Jesus se levantou sabendo por tudo quanto ele iria passar, corajosamente ele se levanta e vai ao encontro daquilo que ele sabia ser o seu sacrifício supremo. E ele deixa para nós isso também. Levantai-vos, erguei-vos, sair da nossa zona de conforto, mesmo que isso nos custe sofrimento e lágrimas, porque na maioria das vezes é o que vai acontecer quando nós sairmos, né, da nossa zona de conforto, porque nós gostamos muito de reclamar, de nos acharmos doentes, de nos acharmos merecedores das bênçãos divinas sem fazer absolutamente nada para a nossa melhora, para a nossa transformação, né? E Jesus é sempre muito claro: levanta, levanta. Tem uma passagem de Paulo, onde ele diz assim: mesmo com os joelhos desconjuntados, levantai-vos e andai, né? Mesmo ferido, mesmo com dificuldades, é preciso levantar-se. E onde nós vamos buscar forças para nos levantarmos e para nos apoiarmos? No Evangelho de Jesus, na sua vida, no seu exemplo, no que ele deixou para nós. E no parágrafo seguinte, o apelo é altamente significativo ao toque de erguer-se. Só que o homem procura vitórias fáceis, sequioso da supremacia, na expectativa da melhora efêmera. Infelizmente, muitos de nós ainda acreditam em troca, acreditam em promessas, em barganha com a espiritualidade. Nós amamos essa troca. Achamos que somos as melhores pessoas do mundo por darmos esmola. Dar esmola não é fazer caridade. Não é verdade? Caridade é muito mais do que doar os bens materiais. Caridade é dar de si. É o seu tempo, é o seu coração, é a sua energia, sua boa vontade, o amor que já tiver conquistado em seu coração, sem se preocupar em receber agradecimentos, sem se preocupar em receber glórias,
em receber louros, né? Em receber aplausos. É fazer a caridade no anonimato. Que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Que nós possamos ter essa humildade de fazermos sem esperarmos um reconhecimento, seja lá de quem for. Mas nós procuramos exatamente o contrário. Nós procuramos fazer para sermos vistos, para mostrar o quanto somos bons. E como diz Jesus em uma outra passagem, por que dizeis que eu sou bom? Quando foi chamado de bom mestre. Bom, só o Pai o é, só Deus. Então, se Jesus é o Espírito mais evoluído que passou por nós aqui, diz que bom só é o Pai, é porque nós ainda estamos estagiando na bondade, não é? O que é um estagiário? Quando nós vamos começar numa profissão, que nós somos recém-formados, ou às vezes antes até de nos formarmos, nós fazemos estágios, que é para aprender na prática aquilo que eu estou vendo na teoria, não é assim? Então, eu faço estágios, até eu chegar, né, a ser efetivado como profissional. Então, nós estamos estagiando na bondade. Ainda não somos bons, porque bom sou o Pai, como disse Jesus. Então, a gente ainda procura essa moeda de troca, né? Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado após, pelo gesto, logo após, pelo gesto de Judas. Então, Jesus, como eu disse anteriormente, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Ele ali na ceia com os discípulos, ele mesmo disse: o cálice que eu vou beber, e depois ele ainda repete: mas vocês também irão beber desse cálice, né? Nós também vamos beber da injúria, nós também vamos beber o cálice da calúnia, da traição. Afinal, vou fazer uma pergunta para nós. Estamos falando, né? Ainda falei há pouco que estamos próximos da Páscoa, ou já passamos da Páscoa quando esse vídeo for ao ar, e também a gente não sabe, né? Quando é que vocês vão ver aí o vídeo? A hora que vocês tiverem um tempinho, né? Então, vejam só, nós gostamos de dizer sempre, até usamos, aquela pessoa é como Judas. Gente, quem de nós não traiu Jesus? Quem de nós não traiu Jesus? Todas as vezes que eu, conhecedora do Evangelho, não pratico o que está no Evangelho, nos ensinos de Jesus, eu estou traindo o Mestre. Tudo que fizeres a um desses meus pequeninos é a mim que o fazes, não é assim? Então, esses pequeninos que Jesus se refere na passagem são as crianças. Mas a gente pode olhar de uma outra forma, a gente pode olhar toda a natureza. Então, todas as vezes que eu maltrato a natureza, todas as vezes que eu maltrato um animal, um outro ser humano, eu estou traindo Jesus. Estou traindo Jesus. Quando eu deixo de praticar aquilo que eu já sei. E quem de nós não conhece o Evangelho? Pelo menos se vocês estão aí ligadinhos no grupo assistencial Espírita Frei Anselmo, vocês já conhecem o Evangelho. Não é verdade? Nós já conhecemos, mas não praticamos na sua íntegra, por enquanto, porque estamos estagiando. Ainda não fomos efetivados, ainda não fomos promovidos, ainda não somos os profissionais, estamos em estágio, né?
Aí Emmanuel, ele vem falando para nós que naturalmente Jesus parte para o seu glorioso destino de encontro ao Pai. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. Todos nós estamos em busca da perfeição, né? A perfeição absoluta, não. A perfeição absoluta só o Pai, só o Criador, nosso Criador. Somente Ele vai possuir essa perfeição absoluta. Como criaturas, vamos chegar à perfeição relativa, né? Mas não absoluta. Absoluto só Deus. Mas estamos nessa busca, todos nós, né? Estamos nessa busca pela perfeição, por nos melhorarmos, por sermos criaturas melhores. Então, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a questão 887, de cabeça, eu não lembro todas as questões, se eu não me engano, é a 887. Deixa eu ver se meu Livro dos Espíritos não está por aqui, não, senão eu já ia pegar e já ia tirar dúvida. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: se a criatura, numa encarnação, procura fazer muito o bem, praticar a caridade, ele vai receber a recompensa por esses atos nessa encarnação ou na próxima? Ao que os espíritos respondem: a caridade precisa ser praticada sem interesse. Mais ou menos isso a resposta, tá? Sem interesse. Então, para nós chegarmos à glória suprema, precisamos aprender a não ter interesses, fazer o bem pelo bem, o amor pelo amor, da forma pela qual nós já temos o conhecimento e pelo bem que eu já tenho em mim, porque às vezes o bem que eu tenho em mim não é lá aquelas coisas. Mas, enfim, é o que eu tenho, né? É o que eu tenho. Continuando aqui, Emmanuel ergueu-se e saiu em busca. As estações em marcha são eminentemente educativas. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma analogia aqui com esse trechinho que eu achei fantástico, né? Essa colocação de Emmanuel. Então, Jesus, ele passa primeiramente pelo Getsemane. Ele se ergue e vai para o Getsemane. Então, vamos falar isso do espírito. Então, o espírito, ele está no mundo espiritual, sabendo da necessidade dele de evolução. Então, ele ergue-se, vai para um Getsemane, que é um jardim, é um Monte das Oliveiras, é um local onde Jesus gostava de estar em oração, gostava de se reunir com os discípulos, por conta da própria natureza do local, né? O Monte das Oliveiras. Era um jardim bonito, enfim, a natureza ali próxima, a energia da natureza. Então, o espírito vai se preparar no Getsemane espiritual, né? Numa energia da natureza, para ele ir para onde? Emmanuel diz aqui a seguinte questão: o cárcere. Então, o espírito, antes dessa reencarnação, ele sabe que ele vai para o cárcere de um corpo material. Ele vai ficar num cárcere onde não vai ser livre como somente em espírito. Então, do cárcere, ele vai passar para o pretório, que era um local de justiça, né, antigamente, e que a gente pode pegar para o espírito essa justiça. Então, o espírito vai para o pretório, onde vai ter a balança ali da justiça, onde ele vai tomar conhecimento
da reencarnação, do que ele vai trazer, o que ele vai ter que cumprir, né? O planejamento reencarnatório dele passa, né? Por essa justiça, por esse pretório. Aí ele se prepara para a via dolorosa. Ele se prepara, ele vem para a via dolorosa, né? Para carregar a cruz das suas imperfeições. Carregando a cruz da sua imperfeição, ele passa pelo Calvário, que são os sacrifícios onde nós devemos passar, sacrifícios da nossa vaidade, do nosso orgulho. É para isso que o Espírito reencarna, para burilar, né? Para lapidar essas chagas que trazemos em nós, no próprio espírito. Vaidade, orgulho, despotismo, enfim. O egoísmo, o egoísmo. Passando pelo Calvário, ele chega à cruz. E nós, né? O espírito, e nós vamos passar pela cruz. Em Lucas 9:23, Jesus diz o seguinte para nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, a nossa cruz, a cruz do Espírito, não é a cruz do esposo, da esposa, do filho, da filha, da sogra, da nora, da vizinha, é a nossa cruz. Não que não devamos auxiliar a todos os que estejam à nossa volta, com certeza, mas não podemos nos esquecer da nossa cruz. Carregar a cruz dos outros para não olhar para a nossa. Precisamos olhar para a nossa cruz. Quem quiser seguir-me, tome da sua cruz, não é? E siga-me. Então, essa analogia que Emmanuel faz com o Getsemane, cárcere, pretório, via dolorosa, calvário e a cruz, eu vi como a evolução do espírito e que todos nós que aqui estamos passando por esse caminho que Jesus fez. O espírito está passando por esse caminho que Jesus fez. Quem tem um egoísmo muito exacerbado, né? Um eu muito grande, não consegue seguir a Jesus. Porque ele vai pegar a cruz, vai tropeçar, vai cair. Vai tropeçar, vai cair. E vai seguir tropeçando e caindo até renunciar ao ego, ao egoísmo, até renunciar àquela vontade de grandeza que o espírito tem, renunciar ao ego. Então, essa lição maravilhosa, grandiosa de Emmanuel para nós, esse comentário de uma epígrafe tão pequenininha, mas que nós precisamos refletir bastante. O quanto precisamos levantar-nos, seguirmos sem tropeçar e passarmos pelas etapas do Getsemane, do cárcere, do pretório, da via dolorosa, do Calvário, da cruz. E, por final,
seguir a Jesus. É para isso que o Espírito está aqui. É para isso que nós estamos aqui. Para superarmos, para transformarmos a nós mesmos, auxiliando a todos aqueles que conosco convivem, melhorando a nós, melhoraremos tudo à nossa volta. Caríssimos, amigos meus, posso assim chamá-los, amigos meus? Que possamos refletir nessas lições maravilhosas de Emmanuel. E vamos juntos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos auxilie nessa nossa via crucis, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, para que possamos adquirir a humildade. Tão difícil ainda para nós, né? Estamos no caminho da evolução há 150 milhões de anos. E ainda o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. Falando em egoísmo, vamos deixar de ser egoísta e vamos divulgar aí as mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Amigos queridos, gratidão imensa por terem estado comigo, permitido que eu adentre aos seus lares para falarmos de Jesus. E vamos juntos, mais uma vez, rogar ao Mestre que nos ampare, que nos auxilie, que ampare e auxilie a tudo que o Pai criou e a tudo que a bondade e misericórdia do Pai permitiu que fosse criado. Gratidão, Mestre amado. Gratidão, espiritualidade amiga, que nos ampara, nos auxilia e que possamos sempre contar com todas essas bênçãos. Gratidão. Fiquem na paz de Deus.